Bem-vindo. Profundizaremos na vida do ator e o seu triste fim. Ramón Antônio Esteban Gomes de Valdez e Castillo nasceu na vibrante cidade do México, em um distante mês de setembro do ano de 1923. Pertencente a uma família numerosa e artística, Ramón cresceu rodeado de irmãos e primos que, mais tarde, também se destacariam no meio cultural e humorístico do país. Entre eles, destaca-se Germán Valdez, mais conhecido como Tin-Tan, um ícone do cinema e da música popular mexicana, cuja fama serviu de inspiração e de ponte para que Ramón ingressasse no mundo do entretenimento. Desde jovem, Ramón demonstrava um talento natural para a comédia. Sua personalidade carismática, aliada a um humor autêntico e espontâneo, logo o fizeram brilhar em pequenas participações no cinema. Seu início nas telas deu-se ainda na era de ouro do cinema mexicano, onde atuou em produções secundárias, muitas vezes ao lado de seu irmão Germán. Embora suas aparições fossem modestas, Ramón deixava sua marca com uma presença leve, divertida e, acima de tudo, genuína. No entanto, foi apenas com o passar dos anos que seu nome começaria a ganhar notoriedade de forma mais ampla. Ainda que o sucesso parecesse demorado, Ramón jamais se afastou de seu sonho. Ele manteve-se firme, acreditando que o reconhecimento chegaria na hora certa. E, de fato, esse momento viria, trazendo consigo não apenas a fama, mas também o carinho eterno de várias gerações de espectadores. Neste ponto inicial de nossa jornada, percebemos um artista forjado na simplicidade e na perseverança. Um homem que, longe dos holofotes da fama instantânea, construiu uma trajetória com humildade e autenticidade. Valores que viriam a defini-lo tanto na vida quanto na arte. A década de 1970 marcou um ponto de virada na carreira de Ramón Valdez. Foi nesse período que ele se uniu ao elenco de um dos programas mais emblemáticos da televisão latino-americana, El Chavo del Ocho, criação do talentoso Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito. Esse convite mudaria para sempre a história de Ramón, e também a do público que o acompanharia com risos e afeto. No papel de seu Madruga, Ramón conquistou imediatamente os corações dos telespectadores. Sua interpretação era ao mesmo tempo cômica e comovente. Seu Madruga, apesar de sua aparência ranzinza e de suas frequentes escapadas do aluguel, era uma figura humana, vulnerável, repleta de sentimentos e, acima de tudo, dotada de uma sensibilidade que transparecia nas entrelinhas do humor. Com gestos simples, olhares sutis e frases memoráveis, Valdez criou um personagem que se tornou parte do imaginário coletivo de toda uma geração. Sua relação com os demais integrantes do elenco, especialmente com o pequeno Chaves, interpretado por Chespirito, era carregada de ternura e cumplicidade. Mesmo nas broncas e nas perseguições hilárias, havia sempre um fundo de afeto que transparecia. Seu Madruga não era apenas o adulto mal-humorado do cortiço, era antes o símbolo da luta diária, da dignidade do homem simples e trabalhador, apesar de todas as adversidades. A forma espontânea com que Ramón interpretava o personagem era resultado de sua própria personalidade. Segundo relatos de colegas, seu Madruga era, em muitos aspectos, uma extensão do próprio Ramón. Honesto, tranquilo, bem-humorado e avesso à ostentação. Sua autenticidade diante das câmeras era reflexo direto de sua vida fora delas, e talvez por isso tenha se tornado tão querido. Nesse cenário, o ator consolidava sua imagem não apenas como um comediante de talento raro, mas como um verdadeiro embaixador da simplicidade e da alegria genuína. A cada episódio, ele nos fazia rir, pensar e, em muitas ocasiões, também nos emocionava. Mesmo envolvido no sucesso estrondoso de El Chavo del Ocho, Ramón Valdez manteve-se fiel à sua natureza modesta. Ao contrário de muitos artistas que buscavam os holofotes da fama, ele preferia a discrição e a convivência tranquila com os colegas e familiares.
Sua simplicidade encantava a todos, dos companheiros de cena aos funcionários dos estúdios, e era evidente que por trás do personagem tão popular havia um homem generoso, espirituoso e leal. Com o crescimento do programa e sua internacionalização, o elenco passou a realizar turnês por diversos países da América Latina, sendo recebido por multidões calorosas. Ramon, embora reservado, deixava-se contagiar pelo carinho do público. Sua presença nos espetáculos ao vivo era aguardada com ansiedade, e o público respondia com aplausos fervorosos à sua entrada no palco. Era como se, ao vê-lo, cada espectador reencontrasse um velho amigo, alguém que fazia parte do cotidiano e das lembranças mais queridas da infância. Entretanto, apesar da harmonia nos palcos, bastidores nem sempre foram tão serenos. Com o tempo, surgiram desentendimentos criativos e divergências entre membros da equipe. Valdés, fiel aos seus princípios e à sua maneira livre de ser, decidiu afastar-se da produção em diferentes momentos. Seu desejo por independência artística e sua relutância em se submeter a exigências que contrariassem seus valores o levaram a sair do elenco, mesmo ciente do carinho inabalável do público por seu personagem. Apesar dessas ausências, sua imagem permaneceu viva e inalterada no coração dos fãs. Nenhum outro personagem ou ator conseguiu ocupar o espaço de seu Madruga com a mesma força ou autenticidade. Mesmo quando longe das câmeras, Ramon continuava sendo lembrado, reverenciado e, acima de tudo, querido. Esse período marca uma fase de transição em sua vida, onde o brilho do sucesso coexistia com as escolhas difíceis da integridade pessoal. Valdés jamais abriu mão de sua essência, e é exatamente por isso que sua figura segue tão respeitada. Ele nos ensinava, sem palavras grandiosas, que é possível ser grande sem jamais deixar de ser simples. Com o passar dos anos, e já afastado das produções que o consagraram, Ramon Valdés manteve sua presença no imaginário popular como uma figura insubstituível. Ainda que não estivesse mais diante das câmeras com frequência, ele era constantemente lembrado, homenageado e procurado por fãs que viam nele mais do que um ator. Enxergavam um símbolo de ternura e autenticidade. Durante esse período, Ramon participou de algumas produções televisivas e cômicas em parceria com antigos colegas de elenco, como Carlos Villagrán, o intérprete do Kiko. Juntos, protagonizaram programas em outras emissoras, buscando reviver parte da magia que encantara milhões. Embora essas iniciativas não tenham alcançado o mesmo êxito do passado, serviram para reafirmar a admiração do público por Valdés e a afeição que ele despertava em cada aparição. Fora dos holofotes, Ramon cultivava a vida em família com a mesma leveza que demonstrava em cena. Pai de diversos filhos, era descrito pelos parentes como um homem amoroso, de coração generoso e sempre disposto a uma boa conversa, regada a sorrisos e histórias. Seu lar era um refúgio de paz, onde ele se dedicava aos pequenos prazeres da vida, como fumar seus inseparáveis cigarros, assistir a filmes antigos ou simplesmente conversar com os amigos mais próximos. Contudo, esse hábito constante do tabaco, tão presente em seu cotidiano, acabaria cobrando um preço alto. Ainda na década de 80, Ramon foi diagnosticado com um câncer de estômago, enfermidade que abalou profundamente sua saúde. Mesmo enfrentando dores e limitações, ele nunca perdeu o bom humor. Segundo relatos de seus familiares, ele fazia piadas mesmo em momentos difíceis, encarando a vida com uma dignidade serena, como se sua missão principal ainda fosse fazer sorrir. Essa fase final de sua trajetória, embora marcada pelo sofrimento físico, foi também um testemunho de sua força interior. Ramon não se deixou abater pela doença, nem tampouco permitiu que a tristeza se instalasse em seu semblante. Até os últimos dias, manteve-se fiel ao seu espírito leve, deixando em todos à sua volta uma lição silenciosa de coragem, humildade e gratidão. O derradeiro capítulo da vida de Ramon Valdés
chegou no dia 9 de agosto do ano de 1988. Aos 64 anos de idade, o ator partiu serenamente, cercado pelo carinho da família, após lutar bravamente contra a enfermidade, que pouco a pouco minava suas forças. Sua morte causou comoção imediata em todo o México e em diversos países da América Latina, onde sua figura era amada como a de um parente próximo, alguém que, mesmo distante fisicamente, havia feito parte da vida de milhares de lares. Os noticiários daquela época destacaram não apenas o falecimento de um artista, mas a despedida de um símbolo. Amigos, colegas e fãs prestaram suas homenagens com palavras de afeto, flores e lembranças comoventes. Muitos deles relembravam os momentos nos bastidores, onde Ramon, mesmo cansado ou em dias difíceis, nunca deixava de sorrir, de contar uma piada ou de oferecer um gesto de gentileza. Seu corpo foi sepultado na Cidade do México, mas sua imagem jamais foi enterrada na memória coletiva. Ao contrário, o passar dos anos apenas fortaleceu seu legado. Gerações posteriores, mesmo sem terem vivido a era original de El Chavo del Ocho, descobriram seu Madruga por meio das reprises, e nele encontraram o mesmo encanto, a mesma verdade, o mesmo humor que conquistara seus pais e avós. Ramon Valdés transformou um papel simples em um ícone universal. Seu Madruga não era apenas um personagem, era a expressão de tantas realidades latino-americanas. O trabalhador incansável, o pai solteiro cheio de limitações, o vizinho que enfrenta a vida com um olhar firme, mesmo diante da escassez. Com isso, Ramon ofereceu mais do que entretenimento. Ofereceu representatividade, emoção e consolo. Até hoje, suas frases são repetidas com carinho, seus trejeitos imitados com ternura e suas cenas assistidas com um sorriso nos lábios. O tempo, longe de apagar sua presença, a consolidou como parte do patrimônio afetivo da cultura hispano-americana. Seu legado é eterno porque foi construído com verdade, leveza e, acima de tudo, humanidade. Ao revisitarmos a trajetória de Ramon Valdés, compreendemos que sua grandeza não residia apenas no talento cômico, mas na capacidade rara de tocar corações com autenticidade. Ele foi, e sempre será, mais do que um ator memorável. Foi um espelho da alma popular, um símbolo de ternura disfarçada em rabugice, um mestre da simplicidade envolta em graça. Seu legado permanece vivo não apenas nas telas, mas nas lembranças mais doces de quem cresceu ao som das risadas que ele provocava. Em tempos apressados e distantes, a figura serena de seu Madruga continua a nos lembrar do valor do afeto, da coragem em meio às dificuldades e da beleza contida nas pequenas alegrias do cotidiano. Ramon Valdés partiu discretamente, como viveu. Mas sua presença, impregnada de carinho, ecoa até hoje, com a força dos que são verdadeiramente imortais. E assim, com respeito e saudade, encerramos esta homenagem a um artista que, com gestos simples e palavras verdadeiras, conquistou a eternidade no coração de seu público. Ramon Valdés partiu discretamente, como viveu. Mas sua presença, impregnada de carinho, ecoa até hoje, com a força dos que são verdadeiramente imortais. E assim, com respeito e saudade, encerramos esta homenagem a um artista que, com gestos simples e palavras verdadeiras, conquistou a eternidade no coração de seu público. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessa análise sobre Ramon Valdés e de toda a jornada que exploramos juntos. Obrigado por acompanhar até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!